Viva! Bem-vindos de volta e tal como prometemos, estamos agora nessa segunda parte com novos convidados e com um novo tema de abordagem. E para tal, nessa segunda parte nós falaremos sobre o impacto da cultura na vida dos jovens. E temos aqui dois convidados, que é o Sebastião Jorge, que é professor. Boa tarde, seja bem-vindo. Muito obrigado, boa tarde. Temos também a Renata Costa, que é escritora. Boa tarde, seja bem-vinda, Renata. Muito prazer, obrigado pelo convite. Tá, com pergunta de partida, gostaria que cada um de vocês dissesse na vossa visão o que é que entendem por cultura. Bem, para mim, cultura é um conjunto de valores que fazem funcionar um determinado povo. Para mim, de uma forma mais simples, é isso. Conjunto de valores que fazem funcionar um determinado povo. Renata, queremos ouvi-la. Na minha opinião, cultura é um mecanismo necessário para a criação do comportamento do indivíduo dentro de uma sociedade. E continuando com a Renata, como é que acredita que a cultura influencia a juventude? Qual a influência que ela tem? Por ser um mecanismo necessário para a criação de valores e do comportamento do indivíduo dentro de uma sociedade, a cultura pode influenciar de diversas maneiras. Primando mais para a nossa sociedade angolana, vemos que pela expansão da cultura atualmente, vemos muitos jovens a saírem da delinquência, do mundo das drogas, e diversos pontos esses que a cultura está aí a colocar a mão, o pé e está a direcionar e encaminhar as pessoas que estão perdidas. Sebastião, vamos falar um pouco da cultura angolana. Como é que acredita que ela influencia nos jovens nos dias de hoje? Bem, a cultura angolana influencia de modo que para podermos ter melhor uma identidade, é necessário que a mesma esteja dentro de nós. Há necessidade da expansão da mesma para que possa influenciar os jovens, isso sim. Não consegue se sentir de momento uma influência como tal. Há essa necessidade. Nesta vertente, é um ponto de apelo ao Ministério mesmo já da Cultura, de modo a expandir mais e fazer-nos saber como jovens os nossos valores, qual é de facto a nossa cultura, para de facto impactar-nos como jovens também. Está a querer dizer que os jovens vivem muito mais a cultura externa? Exatamente. Hoje os mais novos, assim posso dizer, têm mais o conhecimento sobre Estados Unidos, Brasil do que Angola. Podíamos dizer, a partir da adolescência até a mais terra idade, ou seja, a mais elevada idade, vamos assim dizer, os adultos, muitos não sabem o que é exatamente a cultura angolana. Principalmente os que estão apegados aos smartphones e tudo mais, não sabem. Então é necessário que, não é só o Ministério da Cultura, a academia, os pais em casa possam inculcar mesmo aos jovens o que é a cultura angolana. Agora, Renata, acredita que é possível nos dias de hoje, com a tecnologia, com a abrangência das redes sociais, conseguir conciliar a preservação da nossa cultura e essa onda das tecnologias? É possível manter? Eu acredito que é possível manter a 20%, porque estamos aí na era das tecnologias e não estamos muito ligados a coisas ou a coisas materiais ou a coisas nossas. Então estamos a ser invadidos por algo que não fazia parte de nós para algo que agora tem que fazer parte de nós. Então acho que é possível sim manter uns 20% da nossa cultura, desde os estilos musicais, porque o ser humano vive pela música também, e dentre outras, o alambamento e coisas nossas, né? Casamentos tradicionais, as comidas e muitas outras coisas que fazem parte da cultura que são necessidade para o ser humano. Já aquelas partes mais relevantes da cultura, eu acho que daqui a um tempo não será de forma certa mantida na nossa sociedade. Estamos a perder isso. Nesse ponto, eu preciso reiterar alguma coisa. Ou seja, é preciso nós analisarmos que a tecnologia não tem problema, nunca teve problema algum. Porque a tecnologia em si não funciona. As pessoas é que usam a tecnologia para dois fins, ou para o bem ou para o mal. Nunca em nenhum momento, para algum problema, a tecnologia é a culpada, não. É o homem que usa a tecnologia, é como se fosse a faca. A faca serve para quê?
Para pode cortar. ser para cortar os alimentos, mas tem pessoas que usam a faca para poder tirar a vida de alguém. Não vamos culpar a faca. A pessoa que usa a faca é que precisa ter consciência de como é que deve fazer o uso da mesma. Então, a tecnologia também pode ser um meio para a expansão da própria cultura angolana. Não é que... tem sido visto. Infelizmente, é o que temos como escassez. Temos aqui a febre dos digitais influencers, que influenciam mais para questões americanas e europeias, nada de África e muito menos de Angola. Poucas são as criadoras de conteúdo que criam realmente conteúdo que demonstra aquela que é a nossa essência. Por exemplo, já falou aí um pouquinho de por que tem que se fazer alambamento, acho que esse é o termo, não é? O alambamento como é que é? As tias têm que fazer exatamente o que ao preparar a noiva, que vai fazer os deveres. O tio tem que passar quais conhecimentos ao jovem que vai fazer os deveres. Não se vê digitais de influência a passarem isso. Mas aquelas danças aí, de como é que rebolam e tudo, temos aí pessoas a influenciar. E é nesse ponto que eu quero tocar. Em que medida que acreditam que a música e as outras artes influenciam no comportamento ou na mudança de comportamento dos jovens? Que músicas é que estamos a ouvir agora? Falo estamos porque eu também sou jovem. Que músicas é que estamos a ouvir agora? Que livros, que peças teatrais estamos a ir a aderir, a assistir agora? O que é que, de facto, esses aspectos culturais nos transmitem nos dias de hoje? A nossa sociedade está a passar a ser uma sociedade muito materialista, se posso assim dizer. Não só cá, mas como em toda a parte do mundo. Os conteúdos vistos ultimamente têm sido mais de coisas passageiras, mensagens que não agregam valor e muitas outras e diversas coisas que podiam muito bem não passar nas telas de crianças, jovens e adolescentes, que são eles que vão fazer a sociedade no futuro, mas passam. Porque por falta de monitoramento, foi o que disse aqui o Sebastião, não é quem usa, não é a faca, é quem usa a faca. Então devemos, como pais e controladores ou cuidadores e educadores, devemos primar por isso. Ensinarem como devemos usar e o que devem fazer com aquilo. Ok, Sebastião, ainda neste ponto da música, o que é que de facto a juventude tem consumido nos dias de hoje? O que é que nos é entregue? Primeiro é que já não temos liberdade, temos libertinagem. Desde das nossas casas até os meios de comunicação, se assim posso dizer, já não temos liberdade, temos libertinagem. Porque é em casa onde o filho está com o telefone do próprio pai a ver danças sensuais no telefone. À frente na televisão que todo mundo tem acesso, onde estão a passar as danças com os toques a bater, mas são toques que são mais de movimentos para quartos do que outra coisa. Ou seja, estamos a preparar mais os mais novos para como é que podem se comportar em quatro paredes do que como é que podem realmente ter o proveito da música ou da dança. Pois, mas vamos tocar aqui em aspectos só negativos. Sim. Por exemplo, hoje aqui Zomba, outros ritmos de músicas como o Kuduro também são muito conhecidos lá fora. Exatamente. Então acho que também tem aspectos que de facto podemos valorizar, né? Podemos aqui levantar também aspectos positivos que de facto, né, têm-se levantado os jovens para transmitir o que é nosso lá fora. Claro, nós temos aí, recentemente vimos a jovem filha do humorista Tigre Cheta a dar um show, não é? Quanto à dança Kuduro no exterior. Só que o ponto que queremos é levar essa arte de modo a transmitir exatamente valores, os nossos valores. Por exemplo, os portugueses terem interesse em vestir o nosso certo, né? exatamente. As roupas também nacionais. Olha, isso é bom. A nossa gastronomia, nós temos uma bela gastronomia e até mesmo a nossa questão, a nossa vestimenta em si, não é essa que estamos a ver nas jovens agora, um calçãozinho para vir falar com o pai e uma barriguinha para ir à escola, não isso. Mas temos boas roupas que quando levadas posterior pode dar uma boa imagem, pode vender os nossos valores, porque temos alguns que fazem isso
Também temos, por exemplo, o Anselmo Ralph, na questão da arte, a música, eles estão a expandir muito bem a cultura angolana, bonga, Matias Damasio, esses fazem, sim, claramente, a venda da nossa cultura. Não é só música. Sim, estamos a falar de vários aspectos, falamos aí da dança, falamos aí um pouquinho da música, e tem também outros aspectos. No aspecto do turismo, como é que estamos? Eu acho que... Já tem mais estrangeiros, posso assim... Não, já não. Já tem mesmo muita mais gente estrangeiros a virem para Angola. aqui do que nós próprios. Bem, o turismo, estamos a dar bons passos, tanto é que recentemente o governo deixou aí, penso que se não foram 30, sim, deixou aí os vistos, deu uma certa liberdade para os visitantes americanos, de modo a ficarem aqui por 30 dias. A questão do turismo estamos a dar bons passos, mas é bom que a gente tenha aquela preservação da nossa cultura para que esses turistas venham conhecer, porque se ficarmos escassos ou sem os tais valores culturais, eles vão vir aqui. Sim, vim e agora vou ver o quê? Nós próprios devemos Não valorizar aquilo que é nosso para podermos receber quem vem explorar. Temos que fazer com que as mumuilas sintam o quê? Sintam aquele orgulho de ser mumuila, para que os turistas, quando vierem para cá, encontrem as mumuilas. Não podemos fazer com que as mumuilas sintam vergonha e os estrangeiros vêm cá e não encontram. São todos iguais a nós, são nossas cópias. São povos nossos. Não tem lógica. Então temos que guardar, não é? Guardar a nossa cultura, preservar e passar de geração para geração, e esses que vão vindo e tudo mais vão encontrar e vão levar. Vou pegar essa deixa do passar de geração para geração. O trabalho dos nossos, posso ser considerado, nossos avós, bisavós, pais, está a ser bem feito. Parou numa dada altura. De facto, porque acredito que até existem avós hoje que nem língua nacional falam. Não sei se... Sim, porque tem vergonha. Tem vergonha. Existem avós de 40 anos que não, quer dizer, elas estão atualizadas, de um modo sarcástico, elas estão tão atualizadas, estão na moda que já não sabem falar nenhuma língua nacional. Elas estão tão atualizadas, e é aquilo que já se diz, há muitos que não aceitam até dizer que nasceram no interior do país, ou seja, fora de Luanda, porque senão ele fala que é da província e que ele fala simplesmente o português com um pouquinho de inglês, ou fala fluentemente o inglês. Isso é que está nós a dizer que é atualização. O que é nosso e queremos aprender. Nós não queremos ser outro. angolanos, não queremos ser angolanos, queremos dançar como o europeu, queremos vestir como o europeu, queremos falar como o europeu, não queremos ser angolano, africano em nenhuma instância. Quer dizer, aquela passagem de geração para geração ficou em pausa num determinado ponto que para cá já não estamos a ver. Vamos falar agora no âmbito pessoal. Sebastião, Renata, vivem de facto a cultura angolana em algum momento, seja em casa, seja no trabalho, na própria gerência das redes sociais, o que é que tem promovido a nível das vossas contas pessoais? Como é que tem sido? Vamos dar prioridade depois. Da vontade. Quanto a vestimentas, tudo o resto, todos os quesitos ligados à cultura. Eu acredito que a 70% eu vivo sim, dentro do seu familiar, voltando, indo para a área da gastronomia, na forma de comer, que foi um assunto que gerou um bocadinho de polêmica nas minhas redes sociais, acredito que viste, comer com as mãos. É interessante esse ponto. Sim, nós comemos muito com as mãos porque eu venho de uma linhagem de bacongos, então é natural de nós comer algumas comidas com as mãos. Em casa? Sim, em casa e também, olha, restaurante. Escândalo entre aspas, há restaurantes que já têm essa liberdade para as pessoas comerem com as mãos. Não, nem me refiro aos donos do restaurante, mas as pessoas que estiverem ao redor, a sociedade. É isso que devemos primar, ensinar as pessoas de que temos cultura e devemos aproveitar o que é de melhor em nós. Então, exatamente. Fora da gastronomia, em casa, nas vestimentas, na forma de organizar o cabelo, eu sou uma pessoa que usa muito pouco essas coisas. Perucas, tissagens e tudo mais. Eu prefiro o meu cabelo natural como ele é. E devemos ter essa aceitação entre nós. Primeiro devemos nos aceitar e depois aceitar o que é do outro.
Queremos ouvir. Pois, enquanto ia definindo cultura, ia dizendo que é um conjunto de valores, não é, que faz funcionar um determinado povo. Falou-se sobre o comer com a mão, que em determinado restaurante a pessoa pode ser julgada. Isso parece ser como é que é, um primata ou Sim. alguém que não está na moda. Bem, se o estar na moda é perder os valores, acho que é melhor não estar mesmo na moda. O meu alimento favorito não é bitoque, não é aqueles pratos. É funge. É o pirão, é funge. É a carne assada. Se eu não estiver na moda, por isso é normal. E eu faço sempre o esforço de preservar um pouco de Kikongo que me foi passado. Apesar de ter algumas noções de inglês, também tenho orgulho de ter um pouquinho de noção do Kikongo. E eu procuro melhorar isso. Eu falo português, não é? Mas não é que eu falo às pessoas que não sei nem um pouquinho das línguas nacionais. Sim. E por outra, quanto a questões de dança, e nós precisamos, sim, os pais podem sim dar os seus próprios contributos. Em casa tem regra, a casa tem regra. Se aquelas danças, não é, que são escandalosas, entram em casa, é porque nós mesmos pais é que deixamos, de modo a preservar os valores, também tendo a limitar certas coisas, como os vídeos musicais que são expostos em casa, tem sim aquela liberdade, mas não tem libertinagem em casa. Ok, agora, a Renata é escritora, o Sebastião é Professor. Gostaria que partilhassem alguma experiência nesses dois campos. Como professor, tem feito esse trabalho de promover a cultura a nível com os seus estudantes, quero assim dizer, e a Renata, de igual modo, é escritora e poetisa. Tem escrito, por exemplo, alguns poemas em línguas nacionais, quiçá mesmo em português, mas que fale sobre o empoderamento feminino, sobre a nossa cultura, que fale alguma coisa a convidar os estrangeiros a conhecerem o nosso país. Como é que tem sido a vossa participação como jovens na transmissão do que é nosso? Eu, por exemplo, tenho aconselhado sempre os jovens, sejam amigos das crianças e dos velhos, mais velhos, nossos avós. Mas por quê? Os nossos avós já sabemos que são bibliotecas vivas. E, infelizmente, nós temos os pais nessa instância que são pais, mas também são crianças, não têm muito o que partilhar. Já que não tem muito o que partilhar, vamos nas bibliotecas vivas, vamos conviver com os nossos avós, porque o que nós temos aqui como pais são também os jovens que, infelizmente, não, é mãe, tem 12 anos, vai me passar o quê? De cultura. É complicado. Então, às vezes, aquele incentivo que tenho dado de ir consultar, ir aos museus, saber da nossa cultura e falar com as bibliotecas vivas é um dos pontos. E prezar sempre aquilo que são os nossos valores de raiz mesmo, sem aquele aculturamento ou aquela globalização. Então, Renata. Falar sobre passar a nossa cultura pelas minhas mensagens, sim, claro. Por isso que devemos primar sempre por transmitir aquilo que a gente fala. Não só com palavras, mas com ações. Eu sou neta de escritores, então eu acho que isso já faz parte de mim desde muito pequena. Fui ensinada a ler, a escrever. Eu aprendi a ler com 4 anos, então é uma coisa e tanta. Para uma criança de 4 anos naquela altura saber ler era porque alguém ensinou desde a tenra idade. Então devemos ter essa amabilidade de ensinar as nossas crianças como devem andar e onde devem estar. No lugar certo, na hora certa. Agora, que legado é que acreditam, que legado cultural é que a juventude de hoje deixará para as próximas gerações? O legado está mais no TikTok, né? As danças do TikTok. É o que se vê, porque nós temos que analisar probabilidades. O que é que está a se investir agora? Há pessoas que criam conteúdos e dizem... Sebastião vai me perdoar. Sim. Está a falar da maioria. Não que sejam todos, porque sim, que existam algumas... Há quem diga que a maioria vence, né? Há quem diga que a maioria vence. Portanto, estamos aí a dizer aquilo que é o real. Nós não podemos tapar o sol. Exatamente. Então, o que é que estamos a plantar? É conteúdos de alguém que diz, essa é minha vida.
faço dela o que eu quiser, eu posto o que eu quiser, sem saber que está a plantar aquilo que os mais novos vão exatamente reproduzir posteriormente. Então, infelizmente, temos essa escassez. Está-se investir pouco em artigos ou conteúdos que divulgam realmente a nossa cultura e está-se apostar mais em coisas, digamos até, que não têm relevância alguma. Que temos belas plataformas como o TikTok, o Facebook, mas estamos a fazer mau uso das mesmas. Não estamos a deixar um bom legado, infelizmente. E é algo que, se for para fazer, a academia, os pais, a sociedade em geral tem que se unir, principalmente aqueles que carregam as massas, tem que se unir mesmo, de modo a passar aquilo que é de grande valor. Nata, legado cultural que essa juventude de hoje, ou que a juventude de hoje deixará para as futuras gerações? Eu acredito que do legado bom para alguns artistas que fazem realmente isso. Porque um ou outro fazem a promoção da nossa cultura quando já estão no pico. E outros apenas passam essa mensagem aqui na nossa praça. Então nós pegamos aquilo e quiçá acatarmos, né? Para nós, para a nossa vida, no pessoal. Então podemos muito bem sim deixar um legado bom, se decidirmos realmente que aquilo... A pergunta é que legado está sendo deixado. Quer dizer, a Renata está a dizer o que a Nete Nahara faz é um bom legado, o que a Serafina está a fazer é um bom legado, é isso? Não. Mas disseste que estamos a deixar um bom legado. Estou a falar de artistas musicais. Exemplo. Graciano Damasio, o Anderson Mário, por exemplo, eles nas suas músicas tentam passar um bom legado, boas mensagens, bons vídeos. Quantas pessoas eles mostram realmente... Estamos a falar da juventude, na juventude, qual é a porcentagem, vamos olhar, o 100% da juventude, qual é a porcentagem dos jovens que consomem os conteúdos desses que estás a citar? 75% conhece. Quem dá mais? Disseste um Damasio que eu também nem conheço. Graciano Damasio. Essa aí não conheço. Graciano Damasio não conheço. Okay? O Anderson Mário deixa. O Anderson conheço, a Serafina Mercedes conheces, a Nete Nahara, ou seja, o que a juventude conhece são pessoas que não têm bom conteúdo. Ponto. Sim, mas nós, e vou repetir, digo, nós, pessoas jovens também, temos a capacidade de escolher o que vamos aderir, o que vamos ver, o que vamos consumir. Por mais que o errado esteja na internet ou em outro local, nós temos como escolher se queremos de facto aquilo para nós ou não. Mas é necessário que haja literacia, haja ensino, o que é certo. É preciso que alguém me diga há muita gente que é ensinado o que é certo, mas não pratica o que é certo. Tudo bem, mas... Por livre, espontânea vontade. Daí dizer que a libertinagem na nossa sociedade está a ser muito a porcentagem de jovens acatada. Que em casa estão a lhe passar o conhecimento do que é certo. Qual é a porcentagem de jovens, não é? Jovens, adolescentes e não só, que em casa nesse momento com os pais estão a lhe passar o conhecimento do que é certo. Podemos dizer que 20% da nossa juventude está a ser acompanhada. É o próprio pai que precisa saber primeiramente o que é certo para passar no filho. Porque os filhos estão aprendendo na rua, estão aprendendo na televisão. Temos que passar primeiramente esse conhecimento do que é certo e ser mesmo rigoroso. Quando não se faz o que é certo. Diminuir os mimos, né? Sim, porque essa coisa de que ele... Mas não vamos pelo lado negativo. Há muitos bons pais que têm sim realmente ensinado os seus filhos a como devem andar. Exatamente. E vemos muito bem que há muita criança agora de 3, 4, 5 anos que cantam as músicas infantis. Muito bem educadas. Que cantam muito bem as músicas infantis. Exatamente. Como quais que cantam bem as músicas infantis? Quais são as músicas infantis que nós ouvíamos ainda batem. Quais são os novos lançamentos de músicas infantis que conhecem? Novos? Esses são filhos de pai jovem. Não podemos dizer que são filhos conhece essa música? Qual é a música? Um novo lançamento de música infantil que conhece? Da Canuca TV. Qual música? Que um jovem de bombom, que ficam aí a dançar. É muito jovem e adolescente, sim. Uma TV. Passa muito conteúdo e as crianças agora estão a catar isso. Ok.
E em línguas nacionais, inclusive, temos bonecos que falam línguas nacionais e é muito bom também. Sim, se eu tiver aí uma Disney num lado e uma Canuca TV, eu duvido que as crianças vão escolher Canuca TV em vez da Disney. Esta é a questão. Existe a Canuca TV, existe o que é internacional. Mas o que é que de facto os pais, os filhos, a juventude escolhe? Os pais têm que... Uma macaca e uma roupa... Podem não gravar. Os pais têm que entender que, na verdade, temos que ensinar o jogo o que é certo e o que é errado. Porque os sozinhos vão saber que é melhor Canuca TV do que Disney. Exatamente. Primeiro temos que ir no que é nacional. Por que vamos ir buscar o que é internacional se nem sabemos ao mínimo o que é nacional? Para que ir saber o que está acontecendo nos Estados Unidos se não sabemos nada de Angola? Por que temos que fazer o inglês se não sabemos nenhum Kikongo, nenhum Kimbundo? Olha, a Iracema talvez até tenha pavor, eu vou falar em Kimbundo, aí ué, é isso, que as crianças também têm esse pavor. Eu não vou me sentir que estou na moda, não sei aquela dança ali nova. Vou falar Kikongo, Mas não devemos primar isso, já estamos a deixar isso para trás, esse mau deve haver rigor em não casa, só rigor, na escola, mas também... e nas autoridades competentes. Já também temos agora cada 30 segundos para deixar algum conselho lá para casa. Prioridade novamente. Bem breves. Jovens lá em casa, mamães e papais, primemos mais pela nossa cultura, por aquilo que é nosso, por aquilo que devemos ver no futuro e não nos arrependermos. Bom, papais, em primeiro lugar, lá em casa, o choro não vai matar a criança. O mais importante é inculcar aquilo que é certo. Se o que é certo está fazendo com que a criança chore, é normal. Ele vai aprender, ok? Isso é o mais importante. Lá na escola, não vamos, apesar de que como professor não ganhamos tão bem, mas vamos primar, pegar alguns pontos culturais. O professor de matemática também pode muito bem trazer algum aspecto cultural na sua aula. O professor de língua, porque todos os professores têm que trazer algum aspecto cultural na sua aula. E a sociedade, não é? Os criadores de conteúdo, vamos lá primar naquilo que é conteúdo que realmente inculca valores. As entidades competentes, vamos investir, não é, em conteúdos televisivos, não é, que realmente... A nossa cultura. Exatamente. Muito bom. Vou agradecer a vossa presença. Sebastião Jorge, o professor, Renata Costa, que é escritora. Esperamos contar convosco em próximas oportunidades. Muito obrigada mesmo. Eu é que agradeço. Obrigada a nós. Assim que nos acompanham, queremos agradecer pelo carinho da vossa audiência, mas não vamos claramente sem convidá-lo a visitar as nossas páginas no YouTube, no Instagram e também no TikTok. Nós voltamos na próxima edição. Até lá! Jamendo.com
Mudieto, um nome que lhe leva ao lugar mais tranquilo e aconchegante de Luanda. Localizado no Zango Zero, rua do condomínio Glacani, o Espaço Eto Mudieto oferece uma praça de alimentação com o melhor da cozinha nacional, sala privada, estacionamento e um palco para eventos culturais. No mesmo espaço, você tem muito mais. Barbearia moderna, sala de estudos e serviço de lavagem de viatura. Se preferir ficar em casa, o nosso serviço de takeaway está pronto a entregar o melhor da nossa cozinha. Aberto de terça a domingo, com música ao vivo e teatro ao final de semana. Eto Mudieto é o espaço ideal para momentos em família, amigos e colegas. Também pode reservar espaço para eventos corporativos e festivos. Eto Mudieto, nós, para nós. Rua da Glacani, Zango Zero. Telefone 924 07 77 47.